Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina fazer 16 anos e, junto com o bolo de aniversário, ganhar a chance de realizar todos os seus desejos. Parece incrível, né? Agora, imagina descobrir que cada desejo realizado tem um preço e que nem sempre a vida entende seus pedidos do jeito que você esperava. A história gira em torno de Abby Jensen, uma adolescente comum, tímida, cheia de inseguranças e expectativas. Ela não é a garota popular da escola, não chama atenção nos corredores e passa boa parte do tempo se sentindo invisível. Mas isso não é exatamente um problema para ela, pelo menos até perceber que está prestes a completar 16 anos. E para Abby, essa idade não é qualquer coisa. Desde criança, ela acredita que os 16 anos serão um momento em que tudo vai mudar. Desde muito nova, Abby escreve cuidadosamente uma lista com 16 desejos, cada um pensado com carinho. Alguns são bobos, outros bem profundos. Ela acredita que quando esse dia chegar, finalmente será notada, respeitada e feliz. Só que, como acontece com muita gente nessa fase da vida, ela cria expectativas enormes para um momento que talvez não seja tão mágico quanto parece. O que Abby não imagina é que na noite do seu aniversário, algo realmente fora do comum vai acontecer. Um misterioso baú aparece, acompanhado de velas especiais. Cada vela corresponde a um desejo. Ao acender uma delas, o pedido se realiza, do jeito mais literal possível. E é aí que a diversão começa, e os problemas também. Abby Jensen sempre teve certeza de uma coisa. Quando completasse 16 anos, a vida dela finalmente ia começar. Não era só mais um aniversário. Na cabeça dela, essa idade representava respeito, atenção, mudança e principalmente a chance de deixar de ser invisível. Desde pequena, Abby acreditava que esse dia seria mágico, e isso não surgiu do nada. Ainda criança, ela escreveu cuidadosamente uma lista com 16 desejos, guardada como um tesouro. Cada desejo era uma mistura de ingenuidade, esperança e aquela vontade típica de quem ainda acredita que o mundo pode se ajustar aos nossos sonhos. O problema é que a realidade de Abby é bem menos encantada. Ela vive numa família comum, daquelas em que todo mundo se gosta, mas ninguém presta muita atenção nos detalhes. Seus pais são amorosos, mas estão sempre ocupados, resolvendo problemas do dia a dia, trabalho, contas, responsabilidades. O irmão mais novo, então, vive provocando, mexendo nas coisas dela e, claro, sendo tratado como o bebê da casa. Abby sente que ninguém entende por que esse aniversário é tão importante. Para ela, não é só apagar velas, é um marco. Na escola, a sensação de invisibilidade só aumenta. Abby passa pelos corredores como se fosse parte do cenário. Enquanto isso, a garota popular domina o ambiente, cercada de amigos, risadas e atenção. Abby observa tudo de longe, querendo fazer parte, mas sem coragem de se expor. Ela não é exatamente infeliz, mas vive com aquela sensação constante de que está sempre um passo atrás de todo mundo. E isso pesa muito. Mesmo assim, Abby se apega à esperança. Ela acredita que tudo vai mudar assim que fizer 16 anos. É como se aquele número tivesse o poder de reorganizar o universo a favor dela. E quanto mais o dia se aproxima, maiores ficam as expectativas. Ela imagina a festa perfeita, as pessoas finalmente prestando atenção, talvez até alguém especial olhando para ela de um jeito diferente. Quando o grande dia chega, a realidade bate forte. A festa não é nada do que Abby imaginava. É simples demais, sem surpresa, sem brilho, sem aquele sentimento de esse dia é meu. Para completar, tudo parece dar errado. Os pais não demonstram o entusiasmo que ela esperava, o irmão continua irritando e os amigos não parecem entender por que ela está tão frustrada. Cada pequeno detalhe vira um lembrete doloroso de que as expectativas dela foram altas demais. Esse momento é importante porque mostra algo muito real. A frustração de crescer esperando que algo externo mude sua vida, quando na verdade nada muda automaticamente. Abby se sente magoada, ignorada e principalmente decepcionada, não apenas com os outros, mas com a ideia que criou na própria cabeça.
É justamente nesse clima de decepção que o elemento mágico entra na história. Quando tudo parece perdido, Abby sobe para o quarto, chateada, tentando digerir o fato de que seus 16 anos não foram nada do que ela sonhou. E é aí que algo completamente inesperado acontece. Um baú misterioso aparece. Dentro dele estão as 16 velas, cada uma ligada a um desejo da antiga lista que ela escreveu quando era criança. No começo, Abby acha estranho, quase engraçado. Parece uma pegadinha, uma brincadeira sem sentido, mas a curiosidade fala mais alto. Ao acender a primeira vela e fazer o primeiro desejo, algo acontece. E acontece de verdade. Não é coincidência, não é imaginação. O desejo se realiza ali, na frente dela. E é aí que a diversão começa. E os problemas também. Mas o que Abby ainda não percebe, e o filme deixa claro para quem está assistindo, é que cada desejo tem um peso. Cada vela acesa empurra a história para um caminho sem volta. O que começa como uma segunda chance para um aniversário arruinado se transforma no ponto de partida para uma sequência de escolhas que vão testar quem Abby realmente é. Depois da primeira vela acesa, Abby Jensen simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Pela primeira vez na vida, algo realmente gira a favor dela. Não é coincidência, não é sorte momentânea, é real. E quando a ficha cai, vem junto uma sensação perigosa, a de que agora tudo é possível. No começo, Abby tenta manter certo controle. Ela não sai realizando qualquer desejo de uma vez, mas a tentação fala mais alto. Afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma lista de desejos que realmente funciona? Cada vela acesa traz uma mudança imediata, visível, quase sempre acompanhada de um efeito exagerado, daqueles que fazem a gente rir, mas também levantar a sobrancelha. A primeira grande transformação acontece na própria Abby. A aparência muda, a postura muda, a confiança aparece quase do nada. Aquela garota que andava pelos corredores olhando para o chão, agora entra de cabeça erguida, segura de si. E o mais curioso é que o mundo reage rápido. Pessoas que nunca tinham reparado nela começam a notar sua presença. Colegas puxam conversa, risadas surgem, convites aparecem. De repente, Abby se vê exatamente onde sempre quis estar, no centro das atenções. Ela começa a frequentar festas, sentar com um grupo popular e sentir que finalmente pertence a algum lugar. Tudo aquilo que parecia impossível alguns dias antes, agora é normal. E nesse ponto, a magia parece perfeita, sem falhas. Só que é justamente aí que o filme começa a mostrar que os desejos não estão funcionando como Abby imagina. Eles se realizam de forma literal demais. Quando ela deseja ser popular, isso vem acompanhado de situações exageradas e constrangedoras. Quando quer ser notada, acaba sendo observada até demais. O que era para ser confortável começa a ficar estranho. Enquanto Abby sobe socialmente, alguém começa a ficar para trás. Jay, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ali, desde antes dos desejos, desde antes da popularidade. Jay é aquele tipo de amigo que conhece a Abby de verdade, que vê quem ela é sem filtros. Mas, envolvida com sua nova vida, Abby começa a deixá-lo de lado, não por maldade, mas por distração. Ela acredita que pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que Jay percebe a mudança. Ele sente que a Abby que ele conhecia está se perdendo no meio da fantasia. As conversas diminuem, os momentos juntos somem e o espaço entre os dois cresce. E isso dói mais do que qualquer desejo mal feito. Além disso, os efeitos colaterais da magia ficam cada vez mais evidentes. Alguns desejos começam a gerar confusão na escola, situações embaraçosas, mal-entendidos e até problemas maiores. Abby tenta consertar um erro com outro desejo, acreditando que pode controlar o resultado. Mas, como costuma acontecer, um erro puxa outro. Nesse ponto, fica claro que Abby está vivendo algo muito comum na adolescência, a ilusão de que mudar por fora resolve o que está quebrado por dentro. Ela acredita que se for mais popular, mais bonita, mais admirada, tudo vai se encaixar. Mas quanto mais ela tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. A lista de desejos, que antes parecia um presente, começa a se tornar uma responsabilidade pesada. Cada vela acesa é uma escolha definitiva, não dá para voltar atrás. E aos poucos, Abby começa a sentir que perdeu o controle da própria vida, justamente quando achava que finalmente tinha conquistado esse controle. O clima do filme muda. A leveza ainda está ali, mas agora vem acompanhada de tensão emocional. Abby percebe que conquistou tudo o que sempre quis e mesmo assim não está feliz. A popularidade não preenche o vazio.
A atenção não substitui as relações verdadeiras, e o mais doloroso é perceber que ela mesma causou isso. Chega um momento em que Abby Jensen não consegue mais ignorar o que está acontecendo. A vida que ela tanto sonhou virou um emaranhado de situações estranhas, confusas e emocionalmente cansativas. Aquela sensação inicial de poder e controle simplesmente desaparece. No lugar, surge um vazio incômodo, acompanhado de culpa e arrependimento. Abby olha ao redor e percebe que conquistou atenção, popularidade e status, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. O ponto de virada acontece quando as consequências dos desejos ficam grandes demais para serem consertadas com mais magia. As confusões na escola aumentam, as relações ficam estremecidas e o clima de exagero, que antes parecia divertido, começa a pesar. Abby percebe que está presa dentro de uma versão de si mesma que ela criou apenas para agradar os outros, e essa versão não se parece em nada com quem ela realmente é. O afastamento de Jay se torna impossível de ignorar. Ele não é só um amigo qualquer. Ele representa tudo aquilo que era real antes das velas, antes dos desejos, antes da fantasia. Quando Abby finalmente encara o quanto o magoou, a ficha cai de vez. Jay não se apaixonou por uma Abby perfeita, popular ou admirada. Ele gostava dela quando ninguém mais prestava atenção. E isso dói, porque mostra o quanto ela se perdeu tentando ser alguém diferente. Nesse momento, Abby entende uma coisa essencial. Os desejos não estragaram a vida dela sozinhos. Ela fez escolhas. A magia apenas acelerou consequências que, de certa forma, já existiam dentro dela. O medo de ser invisível, a necessidade de aprovação, a insegurança. As velas não criaram esses sentimentos, apenas deram a ela uma forma rápida de fugir deles. Desesperada, Abby tenta consertar tudo. Ela pensa em usar os últimos desejos para apagar os erros, desfazer situações, voltar no tempo emocionalmente. Mas é aí que vem o aprendizado mais duro. Nem tudo pode ser corrigido com um pedido. Algumas coisas precisam ser enfrentadas de frente, sem atalhos. O momento final da lista se aproxima, e Abby percebe que existe um desejo mais importante do que todos os outros. Não é sobre popularidade, aparência ou status, é sobre ser aceita, e principalmente, se aceitar. Pela primeira vez, ela pensa menos no que os outros esperam e mais no que realmente importa para ela. Quando o último desejo entra em jogo, o filme entrega sua mensagem mais clara. Abby escolhe abrir mão da fantasia para recuperar o que é verdadeiro. Ela entende que crescer não significa se transformar em outra pessoa, mas aprender a lidar com quem você já é, com falhas, inseguranças, erros e tudo. O desfecho não é mágico no sentido tradicional. Não tem um final perfeito em que tudo se resolve de forma instantânea. E isso é proposital. Abby precisa encarar as consequências, pedir desculpas, reconstruir relações e aceitar que algumas coisas levam tempo. Mas, diferente do começo do filme, agora ela faz isso com maturidade. A relação com Jay ganha um novo significado, não porque a magia consertou, mas porque Abby finalmente é honesta. Honesta consigo mesma e com ele. A amizade e o possível romance nasce de algo real, não de um desejo aceso por uma vela. Imagina fazer 16 anos e, junto com o bolo de aniversário, ganhar a chance de realizar todos os seus desejos. Parece incrível, né? Agora, imagina descobrir que cada desejo realizado tem um preço e que nem sempre a vida entende seus pedidos do jeito que você esperava. A história gira em torno de Abby Jensen, uma adolescente comum, tímida, cheia de inseguranças e expectativas. Ela não é a garota popular da escola, não chama atenção nos corredores e passa boa parte do tempo se sentindo invisível. Mas isso não é exatamente um problema para ela. Pelo menos até perceber que está prestes a completar 16 anos. E para Abby, essa idade não é qualquer coisa. Desde criança, ela acredita que os 16 anos serão um momento em que tudo vai mudar. Desde muito nova, Abby escreve cuidadosamente uma lista com 16 desejos, cada um pensado com carinho. Alguns são bobos, outros bem profundos. Ela acredita que quando esse dia chegar, finalmente será notada, respeitada e feliz. Só que, como acontece com muita gente nessa fase da vida, ela cria expectativas enormes para um momento que talvez não seja tão mágico quanto parece. O que Abby não imagina é que na noite do seu aniversário, algo realmente fora do comum vai acontecer. Um misterioso baú aparece, acompanhado de velas especiais. Cada vela corresponde a um desejo.
Ao acender uma delas, o pedido se realiza, do jeito mais literal possível. E é aí que a diversão começa, e os problemas também. Abby Jensen sempre teve certeza de uma coisa. Quando completasse 16 anos, a vida dela finalmente ia começar. Não era só mais um aniversário. Na cabeça dela, essa idade representava respeito, atenção, mudança e principalmente a chance de deixar de ser invisível. Desde pequena, Abby acreditava que esse dia seria mágico, e isso não surgiu do nada. Ainda criança, ela escreveu cuidadosamente uma lista com 16 desejos, guardada como um tesouro. Cada desejo era uma mistura de ingenuidade, esperança e aquela vontade típica de quem ainda acredita que o mundo pode se ajustar aos nossos sonhos. O problema é que a realidade de Abby é bem menos encantada. Ela vive numa família comum, daquelas em que todo mundo se gosta, mas ninguém presta muita atenção nos detalhes. Seus pais são amorosos, mas estão sempre ocupados, resolvendo problemas do dia a dia, trabalho, contas, responsabilidades. O irmão mais novo, então, vive provocando, mexendo nas coisas dela e, claro, sendo tratado como o bebê da casa. Abby sente que ninguém entende por que esse aniversário é tão importante. Para ela, não é só apagar velas, é um marco. Na escola, a sensação de invisibilidade só aumenta. Abby passa pelos corredores como se fosse parte do cenário. Enquanto isso, a garota popular domina o ambiente, cercada de amigos, risadas e atenção. Abby observa tudo de longe, querendo fazer parte, mas sem coragem de se expor. Ela não é exatamente infeliz, mas vive com aquela sensação constante de que está sempre um passo atrás de todo mundo. E isso pesa muito. Mesmo assim, Abby se apega à esperança. Ela acredita que tudo vai mudar assim que fizer 16 anos. É como se aquele número tivesse o poder de reorganizar o universo a favor dela. E quanto mais o dia se aproxima, maiores ficam as expectativas. Ela imagina a festa perfeita, as pessoas finalmente prestando atenção, talvez até alguém especial olhando para ela de um jeito diferente. Quando o grande dia chega, a realidade bate forte. A festa não é nada do que Abby imaginava. É simples demais, sem surpresa, sem brilho, sem aquele sentimento de "esse dia é meu". Para completar, tudo parece dar errado. Os pais não demonstram o entusiasmo que ela esperava, o irmão continua irritando e os amigos não parecem entender por que ela está tão frustrada. Cada pequeno detalhe vira um lembrete doloroso de que as expectativas dela foram altas demais. Esse momento é importante porque mostra algo muito real: a frustração de crescer esperando que algo externo mude sua vida, quando na verdade nada muda automaticamente. Abby se sente magoada, ignorada e principalmente decepcionada, não apenas com os outros, mas com a ideia que criou na própria cabeça. É justamente nesse clima de decepção que o elemento mágico entra na história. Quando tudo parece perdido, Abby sobe para o quarto, chateada, tentando digerir o fato de que seus 16 anos não foram nada do que ela sonhou. E é aí que algo completamente inesperado acontece. Um baú misterioso aparece. Dentro dele estão as 16 velas, cada uma ligada a um desejo da antiga lista que ela escreveu quando era criança. No começo, Abby acha estranho, quase engraçado. Parece uma pegadinha, uma brincadeira sem sentido, mas a curiosidade fala mais alto. Ao acender a primeira vela e fazer o primeiro desejo, algo acontece. E acontece de verdade. Não é coincidência, não é imaginação. O desejo se realiza ali, na frente dela. E é aí que a diversão começa. E os problemas também. Mas o que Abby ainda não percebe, e o filme deixa claro para quem está assistindo, é que cada desejo tem um peso. Cada vela acesa empurra a história para um caminho sem volta. O que começa como uma segunda chance para um aniversário arruinado se transforma no ponto de partida para uma sequência de escolhas que vão testar quem Abby realmente é. Depois da primeira vela acesa, Abby Jensen simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Pela primeira vez na vida, algo realmente gira a favor dela. Não é coincidência, não é sorte momentânea, é real. E quando a ficha cai, vem junto uma sensação perigosa, a de que agora tudo é possível. No começo, Abby tenta manter certo controle. Ela não sai realizando qualquer desejo de uma vez, mas a tentação fala mais alto. Afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma lista de desejos que realmente funciona?
Cada vela acesa traz uma mudança imediata, visível, quase sempre acompanhada de um efeito exagerado, daqueles que fazem a gente rir, mas também levantar a sobrancelha. A primeira grande transformação acontece na própria Abby. A aparência muda, a postura muda, a confiança aparece quase do nada. Aquela garota que andava pelos corredores olhando para o chão, agora entra de cabeça erguida, segura de si. E o mais curioso é que o mundo reage rápido. Pessoas que nunca tinham reparado nela começam a notar sua presença. Colegas puxam conversa, risadas surgem, convites aparecem. De repente, Abby se vê exatamente onde sempre quis estar, no centro das atenções. Ela começa a frequentar festas, sentar com um grupo popular e sentir que finalmente pertence a algum lugar. Tudo aquilo que parecia impossível alguns dias antes, agora é normal. E nesse ponto, a magia parece perfeita, sem falhas. Só que é justamente aí que o filme começa a mostrar que os desejos não estão funcionando como Abby imagina. Eles se realizam de forma literal demais. Quando ela deseja ser popular, isso vem acompanhado de situações exageradas e constrangedoras. Quando quer ser notada, acaba sendo observada até demais. O que era para ser confortável começa a ficar estranho. Enquanto Abby sobe socialmente, alguém começa a ficar para trás. Jay, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ali, desde antes dos desejos, desde antes da popularidade. Jay é aquele tipo de amigo que conhece a Abby de verdade, que vê quem ela é sem filtros. Mas envolvida com sua nova vida, Abby começa a deixá-lo de lado, não por maldade, mas por distração. Ela acredita que pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que Jay percebe a mudança. Ele sente que a Abby que ele conhecia está se perdendo no meio da fantasia. As conversas diminuem, os momentos juntos somem e o espaço entre os dois cresce. E isso dói mais do que qualquer desejo mal feito. Além disso, os efeitos colaterais da magia ficam cada vez mais evidentes. Alguns desejos começam a gerar confusão na escola, situações embaraçosas, mal-entendidos e até problemas maiores. Abby tenta consertar um erro com outro desejo, acreditando que pode controlar o resultado. Mas, como costuma acontecer, um erro puxa outro. Nesse ponto, fica claro que Abby está vivendo algo muito comum na adolescência, a ilusão de que mudar por fora resolve o que está quebrado por dentro. Ela acredita que se for mais popular, mais bonita, mais admirada, tudo vai se encaixar. Mas quanto mais ela tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. A lista de desejos, que antes parecia um presente, começa a se tornar uma responsabilidade pesada. Cada vela acesa é uma escolha definitiva, não dá para voltar atrás. E aos poucos, Abby começa a sentir que perdeu o controle da própria vida, justamente quando achava que finalmente tinha conquistado esse controle. O clima do filme muda. A leveza ainda está ali, mas agora vem acompanhada de tensão emocional. Abby percebe que conquistou tudo o que sempre quis e mesmo assim não está feliz. A popularidade não preenche o vazio. A atenção não substitui as relações verdadeiras. E o mais doloroso é perceber que ela mesma causou isso. Chega um momento em que Abby Jensen não consegue mais ignorar o que está acontecendo. A vida que ela tanto sonhou virou um emaranhado de situações estranhas, confusas e emocionalmente cansativas. Aquela sensação inicial de poder e controle simplesmente desaparece. No lugar, surge um vazio incômodo, acompanhado de culpa e arrependimento. Abby olha ao redor e percebe que conquistou atenção, popularidade e status, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. O ponto de virada acontece quando as consequências dos desejos ficam grandes demais para serem consertadas com mais magia. As confusões na escola aumentam, as relações ficam estremecidas e o clima de exagero, que antes parecia divertido, começa a pesar. Abby percebe que está presa dentro de uma versão de si mesma que ela criou apenas para agradar os outros, e essa versão não se parece em nada com quem ela realmente é. O afastamento de Jay se torna impossível de ignorar. Ele não é só um amigo qualquer. Ele representa tudo aquilo que era real antes das velas, antes dos desejos, antes da fantasia. Quando Abby finalmente encara o quanto o magoou, a ficha cai de vez. Jay não se apaixonou por uma Abby perfeita, popular ou admirada. Ele gostava dela quando ninguém mais prestava atenção. E isso dói, porque mostra o quanto ela se perdeu tentando ser alguém diferente.
Nesse momento, Abby entende uma coisa essencial. Os desejos não estragaram a vida dela sozinhos. Ela fez escolhas. A magia apenas acelerou consequências que, de certa forma, já existiam dentro dela. O medo de ser invisível, a necessidade de aprovação, a insegurança. As velas não criaram esses sentimentos, apenas deram a ela uma forma rápida de fugir deles. Desesperada, Abby tenta consertar tudo. Ela pensa em usar os últimos desejos para apagar os erros, desfazer situações, voltar no tempo emocionalmente. Mas é aí que vem o aprendizado mais duro. Nem tudo pode ser corrigido com um pedido. Algumas coisas precisam ser enfrentadas de frente, sem atalhos. O momento final da lista se aproxima, e Abby percebe que existe um desejo mais importante do que todos os outros. Não é sobre popularidade, aparência ou status, é sobre ser aceita e, principalmente, se aceitar. Pela primeira vez, ela pensa menos no que os outros esperam e mais no que realmente importa para ela. Quando o último desejo entra em jogo, o filme entrega sua mensagem mais clara. Abby escolhe abrir mão da fantasia para recuperar o que é verdadeiro. Ela entende que crescer não significa se transformar em outra pessoa, mas aprender a lidar com quem você já é, com falhas, inseguranças, erros e tudo. O desfecho não é mágico no sentido tradicional. Não tem um final perfeito em que tudo se resolve de forma instantânea. E isso é proposital. Abby precisa encarar as consequências, pedir desculpas, reconstruir relações e aceitar que algumas coisas levam tempo. Mas, diferente do começo do filme, agora ela faz isso com maturidade. A relação com Jay ganha um novo significado, não porque a magia consertou, mas porque Abby finalmente é honesta. Honesta consigo mesma e com ele. A amizade e o possível romance nasce de algo real, não de um desejo aceso por uma vela. Imagina fazer 16 anos e, junto com o bolo de aniversário, ganhar a chance de realizar todos os seus desejos. Parece incrível, né? Agora, imagina descobrir que cada desejo realizado tem um preço e que nem sempre a vida entende seus pedidos do jeito que você esperava. A história gira em torno de Abby Jensen, uma adolescente comum, tímida, cheia de inseguranças e expectativas. Ela não é a garota popular da escola, não chama atenção nos corredores e passa boa parte do tempo se sentindo invisível. Mas isso não é exatamente um problema para ela. Pelo menos até perceber que está prestes a completar 16 anos. E para Abby, essa idade não é qualquer coisa. Desde criança, ela acredita que os 16 anos serão um momento em que tudo vai mudar. Desde muito nova, Abby escreve cuidadosamente uma lista com 16 desejos, cada um pensado com carinho. Alguns são bobos, outros bem profundos. Ela acredita que quando esse dia chegar, finalmente será notada, respeitada e feliz. Só que, como acontece com muita gente nessa fase da vida, ela cria expectativas enormes para um momento que talvez não seja tão mágico quanto parece. O que Abby não imagina é que na noite do seu aniversário, algo realmente fora do comum vai acontecer. Um misterioso baú aparece, acompanhado de velas especiais. Cada vela corresponde a um desejo. Ao acender uma delas, o pedido se realiza, do jeito mais literal possível. E é aí que a diversão começa, e os problemas também. Abby Jensen sempre teve certeza de uma coisa. Quando completasse 16 anos, a vida dela finalmente ia começar. Não era só mais um aniversário. Na cabeça dela, essa idade representava respeito, atenção, mudança e principalmente a chance de deixar de ser invisível. Desde pequena, Abby acreditava que esse dia seria mágico, e isso não surgiu do nada. Ainda criança, ela escreveu cuidadosamente uma lista com 16 desejos, guardada como um tesouro. Cada desejo era uma mistura de ingenuidade, esperança e aquela vontade típica de quem ainda acredita que o mundo pode se ajustar aos nossos sonhos. O problema é que a realidade de Abby é bem menos encantada. Ela vive numa família comum, daquelas em que todo mundo se gosta, mas ninguém presta muita atenção nos detalhes. Seus pais são amorosos, mas estão sempre ocupados, resolvendo problemas do dia a dia, trabalho, contas, responsabilidades. O irmão mais novo, então, vive provocando, mexendo nas coisas dela e, claro, sendo tratado como o bebê da casa. Abby sente que ninguém entende por que esse aniversário é tão importante. Para ela, não é só apagar velas, é um marco. Na escola, a sensação de invisibilidade só aumenta.
Abby passa pelos corredores como se fosse parte do cenário. Enquanto isso, a garota popular domina o ambiente, cercada de amigos, risadas e atenção. Abby observa tudo de longe, querendo fazer parte, mas sem coragem de se expor. Ela não é exatamente infeliz, mas vive com aquela sensação constante de que está sempre um passo atrás de todo mundo. E isso pesa muito. Mesmo assim, Abby se apega à esperança. Ela acredita que tudo vai mudar assim que fizer 16 anos. É como se aquele número tivesse o poder de reorganizar o universo a favor dela. E quanto mais o dia se aproxima, maiores ficam as expectativas. Ela imagina a festa perfeita, as pessoas finalmente prestando atenção, talvez até alguém especial olhando para ela de um jeito diferente. Quando o grande dia chega, a realidade bate forte. A festa não é nada do que Abby imaginava. É simples demais, sem surpresa, sem brilho, sem aquele sentimento de "esse dia é meu". Para completar, tudo parece dar errado. Os pais não demonstram o entusiasmo que ela esperava, o irmão continua irritando e os amigos não parecem entender por que ela está tão frustrada. Cada pequeno detalhe vira um lembrete doloroso de que as expectativas dela foram altas demais. Esse momento é importante porque mostra algo muito real: a frustração de crescer esperando que algo externo mude sua vida, quando na verdade nada muda automaticamente. Abby se sente magoada, ignorada e principalmente decepcionada, não apenas com os outros, mas com a ideia que criou na própria cabeça. É justamente nesse clima de decepção que o elemento mágico entra na história. Quando tudo parece perdido, Abby sobe para o quarto, chateada, tentando digerir o fato de que seus 16 anos não foram nada do que ela sonhou. E é aí que algo completamente inesperado acontece. Um baú misterioso aparece. Dentro dele estão as 16 velas, cada uma ligada a um desejo da antiga lista que ela escreveu quando era criança. No começo, Abby acha estranho, quase engraçado. Parece uma pegadinha, uma brincadeira sem sentido, mas a curiosidade fala mais alto. Ao acender a primeira vela e fazer o primeiro desejo, algo acontece. E acontece de verdade. Não é coincidência, não é imaginação. O desejo se realiza ali, na frente dela. E é aí que a diversão começa. E os problemas também. Mas o que Abby ainda não percebe, e o filme deixa claro para quem está assistindo, é que cada desejo tem um peso. Cada vela acesa empurra a história para um caminho sem volta. O que começa como uma segunda chance para um aniversário arruinado se transforma no ponto de partida para uma sequência de escolhas que vão testar quem Abby realmente é. Depois da primeira vela acesa, Abby Jensen simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Pela primeira vez na vida, algo realmente gira a favor dela. Não é coincidência, não é sorte momentânea, é real. E quando a ficha cai, vem junto uma sensação perigosa, a de que agora tudo é possível. No começo, Abby tenta manter certo controle. Ela não sai realizando qualquer desejo de uma vez, mas a tentação fala mais alto. Afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma lista de desejos que realmente funciona? Cada vela acesa traz uma mudança imediata, visível, quase sempre acompanhada de um efeito exagerado, daqueles que fazem a gente rir, mas também levantar a sobrancelha. A primeira grande transformação acontece na própria Abby. A aparência muda, a postura muda, a confiança aparece quase do nada. Aquela garota que andava pelos corredores olhando para o chão, agora entra de cabeça erguida, segura de si. E o mais curioso é que o mundo reage rápido. Pessoas que nunca tinham reparado nela começam a notar sua presença. Colegas puxam conversa, risadas surgem, convites aparecem. De repente, Abby se vê exatamente onde sempre quis estar, no centro das atenções. Ela começa a frequentar festas, sentar com um grupo popular e sentir que finalmente pertence a algum lugar. Tudo aquilo que parecia impossível alguns dias antes, agora é normal. E nesse ponto, a magia parece perfeita, sem falhas. Só que é justamente aí que o filme começa a mostrar que os desejos não estão funcionando como Abby imagina. Eles se realizam de forma literal demais. Quando ela deseja ser popular, isso vem acompanhado de situações exageradas e constrangedoras. Quando quer ser notada, acaba sendo observada até demais. O que era para ser confortável começa a ficar estranho. Enquanto Abby sobe socialmente, alguém começa a ficar para trás. Jay, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ali, desde antes dos desejos, desde antes da popularidade.
Jay é aquele tipo de amigo que conhece a Abby de verdade, que vê quem ela é sem filtros, mas envolvida com sua nova vida, Abby começa a deixá-lo de lado, não por maldade, mas por distração. Ela acredita que pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que Jay percebe a mudança. Ele sente que a Abby que ele conhecia está se perdendo no meio da fantasia. As conversas diminuem, os momentos juntos somem e o espaço entre os dois cresce. E isso dói mais do que qualquer desejo mal feito. Além disso, os efeitos colaterais da magia ficam cada vez mais evidentes. Alguns desejos começam a gerar confusão na escola, situações embaraçosas, mal-entendidos e até problemas maiores. Abby tenta consertar um erro com outro desejo, acreditando que pode controlar o resultado. Mas, como costuma acontecer, um erro puxa outro. Nesse ponto, fica claro que Abby está vivendo algo muito comum na adolescência, a ilusão de que mudar por fora resolve o que está quebrado por dentro. Ela acredita que se for mais popular, mais bonita, mais admirada, tudo vai se encaixar. Mas quanto mais ela tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. A lista de desejos, que antes parecia um presente, começa a se tornar uma responsabilidade pesada. Cada vela acesa é uma escolha definitiva, não dá para voltar atrás. E aos poucos, Abby começa a sentir que perdeu o controle da própria vida, justamente quando achava que finalmente tinha conquistado esse controle. O clima do filme muda. A leveza ainda está ali, mas agora vem acompanhada de tensão emocional. Abby percebe que conquistou tudo o que sempre quis e mesmo assim não está feliz. A popularidade não preenche o vazio. A atenção não substitui as relações verdadeiras, e o mais doloroso é perceber que ela mesma causou isso. Chega um momento em que Abby Jensen não consegue mais ignorar o que está acontecendo. A vida que ela tanto sonhou virou um emaranhado de situações estranhas, confusas e emocionalmente cansativas. Aquela sensação inicial de poder e controle simplesmente desaparece. No lugar, surge um vazio incômodo, acompanhado de culpa e arrependimento. Abby olha ao redor e percebe que conquistou atenção, popularidade e status, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. O ponto de virada acontece quando as consequências dos desejos ficam grandes demais para serem consertadas com mais magia. As confusões na escola aumentam, as relações ficam estremecidas e o clima de exagero que antes parecia divertido começa a pesar. Abby percebe que está presa dentro de uma versão de si mesma que ela criou apenas para agradar os outros, e essa versão não se parece em nada com quem ela realmente é. O afastamento de Jay se torna impossível de ignorar. Ele não é só um amigo qualquer. Ele representa tudo aquilo que era real antes das velas, antes dos desejos, antes da fantasia. Quando Abby finalmente encara o quanto o magoou, a ficha cai de vez. Jay não se apaixonou por uma Abby perfeita, popular ou admirada. Ele gostava dela quando ninguém mais prestava atenção. E isso dói, porque mostra o quanto ela se perdeu tentando ser alguém diferente. Nesse momento, Abby entende uma coisa essencial. Os desejos não estragaram a vida dela sozinhos. Ela fez escolhas. A magia apenas acelerou consequências que, de certa forma, já existiam dentro dela. O medo de ser invisível, a necessidade de aprovação, a insegurança. As velas não criaram esses sentimentos, apenas deram a ela uma forma rápida de fugir deles. Desesperada, Abby tenta consertar tudo. Ela pensa em usar os últimos desejos para apagar os erros, desfazer situações, voltar no tempo emocionalmente. Mas é aí que vem o aprendizado mais duro. Nem tudo pode ser corrigido com um pedido. Algumas coisas precisam ser enfrentadas de frente, sem atalhos. O momento final da lista se aproxima, e Abby percebe que existe um desejo mais importante do que todos os outros. Não é sobre popularidade, aparência ou status, é sobre ser aceita e, principalmente, se aceitar. Pela primeira vez, ela pensa menos no que os outros esperam e mais no que realmente importa para ela. Quando o último desejo entra em jogo, o filme entrega sua mensagem mais clara. Abby escolhe abrir mão da fantasia para recuperar o que é verdadeiro. Ela entende que crescer não significa se transformar em outra pessoa, mas aprender a lidar com quem você já é, com falhas, inseguranças, erros e tudo. O desfecho não é mágico no sentido tradicional. Não tem um final perfeito em que tudo se resolve de forma instantânea. E isso é proposital. Abby precisa encarar as consequências, pedir desculpas, reconstruir relações e aceitar que algumas coisas levam tempo. Mas, diferente do começo do filme, agora ela faz isso com maturidade.
A relação com Jay ganha um novo significado, não porque a magia consertou, mas porque Abby finalmente é honesta. Honesta consigo mesma e com ele. A amizade e o possível romance nasce de algo real, não de um desejo aceso por uma vela. Imagina fazer 16 anos e, junto com o bolo de aniversário, ganhar a chance de realizar todos os seus desejos. Parece incrível, né? Agora, imagina descobrir que cada desejo realizado tem um preço e que nem sempre a vida entende seus pedidos do jeito que você esperava. A história gira em torno de Abby Jensen, uma adolescente comum, tímida, cheia de inseguranças e expectativas. Ela não é a garota popular da escola, não chama atenção nos corredores e passa boa parte do tempo se sentindo invisível. Mas isso não é exatamente um problema para ela, pelo menos até perceber que está prestes a completar 16 anos. E para Abby, essa idade não é qualquer coisa. Desde criança, ela acredita que os 16 anos serão um momento em que tudo vai mudar. Desde muito nova, Abby escreve cuidadosamente uma lista com 16 desejos, cada um pensado com carinho. Alguns são bobos, outros bem profundos. Ela acredita que quando esse dia chegar, finalmente será notada, respeitada e feliz. Só que, como acontece com muita gente nessa fase da vida, ela cria expectativas enormes para um momento que talvez não seja tão mágico quanto parece. O que Abby não imagina é que na noite do seu aniversário, algo realmente fora do comum vai acontecer. Um misterioso baú aparece, acompanhado de velas especiais. Cada vela corresponde a um desejo. Ao acender uma delas, o pedido se realiza, do jeito mais literal possível. E é aí que a diversão começa, e os problemas também. Abby Jensen sempre teve certeza de uma coisa. Quando completasse 16 anos, a vida dela finalmente ia começar. Não era só mais um aniversário. Na cabeça dela, essa idade representava respeito, atenção, mudança e principalmente a chance de deixar de ser invisível. Desde pequena, Abby acreditava que esse dia seria mágico, e isso não surgiu do nada. Ainda criança, ela escreveu cuidadosamente uma lista com 16 desejos, guardada como um tesouro. Cada desejo era uma mistura de ingenuidade, esperança e aquela vontade típica de quem ainda acredita que o mundo pode se ajustar aos nossos sonhos. O problema é que a realidade de Abby é bem menos encantada. Ela vive numa família comum, daquelas em que todo mundo se gosta, mas ninguém presta muita atenção nos detalhes. Seus pais são amorosos, mas estão sempre ocupados, resolvendo problemas do dia a dia, trabalho, contas, responsabilidades. O irmão mais novo, então, vive provocando, mexendo nas coisas dela e, claro, sendo tratado como o bebê da casa. Abby sente que ninguém entende por que esse aniversário é tão importante. Para ela, não é só apagar velas, é um marco. Na escola, a sensação de invisibilidade só aumenta. Abby passa pelos corredores como se fosse parte do cenário. Enquanto isso, a garota popular domina o ambiente, cercada de amigos, risadas e atenção. Abby observa tudo de longe, querendo fazer parte, mas sem coragem de se expor. Ela não é exatamente infeliz, mas vive com aquela sensação constante de que está sempre um passo atrás de todo mundo. E isso pesa muito. Mesmo assim, Abby se apega à esperança. Ela acredita que tudo vai mudar assim que fizer 16 anos. É como se aquele número tivesse o poder de reorganizar o universo a favor dela. E quanto mais o dia se aproxima, maiores ficam as expectativas. Ela imagina a festa perfeita, as pessoas finalmente prestando atenção, talvez até alguém especial olhando para ela de um jeito diferente. Quando o grande dia chega, a realidade bate forte. A festa não é nada do que Abby imaginava. É simples demais, sem surpresa, sem brilho, sem aquele sentimento de esse dia é meu. Para completar, tudo parece dar errado. Os pais não demonstram o entusiasmo que ela esperava, o irmão continua irritando e os amigos não parecem entender por que ela está tão frustrada. Cada pequeno detalhe vira um lembrete doloroso de que as expectativas dela foram altas demais. Esse momento é importante porque mostra algo muito real, a frustração de crescer esperando que algo externo mude sua vida, quando na verdade nada muda automaticamente. Abby se sente magoada, ignorada e principalmente decepcionada, não apenas com os outros, mas com a ideia que criou na própria cabeça.
É justamente nesse clima de decepção que o elemento mágico entra na história. Quando tudo parece perdido, Abby sobe para o quarto, chateada, tentando digerir o fato de que seus 16 anos não foram nada do que ela sonhou. E é aí que algo completamente inesperado acontece. Um baú misterioso aparece. Dentro dele estão as 16 velas, cada uma ligada a um desejo da antiga lista que ela escreveu quando era criança. No começo, Abby acha estranho, quase engraçado. Parece uma pegadinha, uma brincadeira sem sentido, mas a curiosidade fala mais alto. Ao acender a primeira vela e fazer o primeiro desejo, algo acontece. E acontece de verdade. Não é coincidência, não é imaginação. O desejo se realiza ali, na frente dela. E é aí que a diversão começa. E os problemas também. Mas o que Abby ainda não percebe, e o filme deixa claro para quem está assistindo, é que cada desejo tem um peso. Cada vela acesa empurra a história para um caminho sem volta. O que começa como uma segunda chance para um aniversário arruinado se transforma no ponto de partida para uma sequência de escolhas que vão testar quem Abby realmente é. Depois da primeira vela acesa, Abby Jensen simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Pela primeira vez na vida, algo realmente gira a favor dela. Não é coincidência, não é sorte momentânea, é real. E quando a ficha cai, vem junto uma sensação perigosa, a de que agora tudo é possível. No começo, Abby tenta manter certo controle. Ela não sai realizando qualquer desejo de uma vez, mas a tentação fala mais alto. Afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma lista de desejos que realmente funciona? Cada vela acesa traz uma mudança imediata, visível, quase sempre acompanhada de um efeito exagerado, daqueles que fazem a gente rir, mas também levantar a sobrancelha. A primeira grande transformação acontece na própria Abby. A aparência muda, a postura muda, a confiança aparece quase do nada. Aquela garota que andava pelos corredores olhando para o chão, agora entra de cabeça erguida, segura de si. E o mais curioso é que o mundo reage rápido. Pessoas que nunca tinham reparado nela começam a notar sua presença. Colegas puxam conversa, risadas surgem, convites aparecem. De repente, Abby se vê exatamente onde sempre quis estar, no centro das atenções. Ela começa a frequentar festas, sentar com um grupo popular e sentir que finalmente pertence a algum lugar. Tudo aquilo que parecia impossível alguns dias antes, agora é normal. E nesse ponto, a magia parece perfeita, sem falhas. Só que é justamente aí que o filme começa a mostrar que os desejos não estão funcionando como Abby imagina. Eles se realizam de forma literal demais. Quando ela deseja ser popular, isso vem acompanhado de situações exageradas e constrangedoras. Quando quer ser notada, acaba sendo observada até demais. O que era para ser confortável começa a ficar estranho. Enquanto Abby sobe socialmente, alguém começa a ficar para trás. Jay, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ali, desde antes dos desejos, desde antes da popularidade. Jay é aquele tipo de amigo que conhece a Abby de verdade, que vê quem ela é sem filtros. Mas envolvida com sua nova vida, Abby começa a deixá-lo de lado, não por maldade, mas por distração. Ela acredita que pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que Jay percebe a mudança. Ele sente que a Abby que ele conhecia está se perdendo no meio da fantasia. As conversas diminuem, os momentos juntos somem e o espaço entre os dois cresce. E isso dói mais do que qualquer desejo mal feito. Além disso, os efeitos colaterais da magia ficam cada vez mais evidentes. Alguns desejos começam a gerar confusão na escola, situações embaraçosas, mal-entendidos e até problemas maiores. Abby tenta consertar um erro com outro desejo, acreditando que pode controlar o resultado. Mas, como costuma acontecer, um erro puxa outro. Nesse ponto, fica claro que Abby está vivendo algo muito comum na adolescência, a ilusão de que mudar por fora resolve o que está quebrado por dentro. Ela acredita que se for mais popular, mais bonita, mais admirada, tudo vai se encaixar. Mas quanto mais ela tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. A lista de desejos, que antes parecia um presente, começa a se tornar uma responsabilidade pesada. Cada vela acesa é uma escolha definitiva, não dá para voltar atrás. E aos poucos, Abby começa a sentir que perdeu o controle da própria vida, justamente quando achava que finalmente tinha conquistado esse controle. O clima do filme muda. A leveza ainda está ali, mas agora vem acompanhada de tensão emocional. Abby percebe que conquistou tudo o que sempre quis e mesmo assim não está feliz. A popularidade não preenche o vazio.
A atenção não substitui as relações verdadeiras, e o mais doloroso é perceber que ela mesma causou isso. Chega um momento em que Abby Jensen não consegue mais ignorar o que está acontecendo. A vida que ela tanto sonhou virou um emaranhado de situações estranhas, confusas e emocionalmente cansativas. Aquela sensação inicial de poder e controle simplesmente desaparece. No lugar, surge um vazio incômodo, acompanhado de culpa e arrependimento. Abby olha ao redor e percebe que conquistou atenção, popularidade e status, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. O ponto de virada acontece quando as consequências dos desejos ficam grandes demais para serem consertadas com mais magia. As confusões na escola aumentam, as relações ficam estremecidas e o clima de exagero que antes parecia divertido começa a pesar. Abby percebe que está presa dentro de uma versão de si mesma que ela criou apenas para agradar os outros, e essa versão não se parece em nada com quem ela realmente é. O afastamento de Jay se torna impossível de ignorar. Ele não é só um amigo qualquer. Ele representa tudo aquilo que era real antes das velas, antes dos desejos, antes da fantasia. Quando Abby finalmente encara o quanto o magoou, a ficha cai de vez. Jay não se apaixonou por uma Abby perfeita, popular ou admirada. Ele gostava dela quando ninguém mais prestava atenção. E isso dói, porque mostra o quanto ela se perdeu tentando ser alguém diferente. Nesse momento, Abby entende uma coisa essencial. Os desejos não estragaram a vida dela sozinhos. Ela fez escolhas. A magia apenas acelerou consequências que, de certa forma, já existiam dentro dela. O medo de ser invisível, a necessidade de aprovação, a insegurança. As velas não criaram esses sentimentos, apenas deram a ela uma forma rápida de fugir deles. Desesperada, Abby tenta consertar tudo. Ela pensa em usar os últimos desejos para apagar os erros, desfazer situações, voltar no tempo emocionalmente. Mas é aí que vem o aprendizado mais duro. Nem tudo pode ser corrigido com um pedido. Algumas coisas precisam ser enfrentadas de frente, sem atalhos. O momento final da lista se aproxima, e Abby percebe que existe um desejo mais importante do que todos os outros. Não é sobre popularidade, aparência ou status, é sobre ser aceita e, principalmente, se aceitar. Pela primeira vez, ela pensa menos no que os outros esperam e mais no que realmente importa para ela. Quando o último desejo entra em jogo, o filme entrega sua mensagem mais clara. Abby escolhe abrir mão da fantasia para recuperar o que é verdadeiro. Ela entende que crescer não significa se transformar em outra pessoa, mas aprender a lidar com quem você já é, com falhas, inseguranças, erros e tudo. O desfecho não é mágico no sentido tradicional. Não tem um final perfeito em que tudo se resolve de forma instantânea. E isso é proposital. Abby precisa encarar as consequências, pedir desculpas, reconstruir relações e aceitar que algumas coisas levam tempo. Mas, diferente do começo do filme, agora ela faz isso com maturidade. A relação com Jay ganha um novo significado, não porque a magia consertou, mas porque Abby finalmente é honesta. Honesta consigo mesma e com ele. A amizade e o possível romance nasce de algo real, não de um desejo aceso por uma vela. Imagina fazer 16 anos e, junto com o bolo de aniversário, ganhar a chance de realizar todos os seus desejos. Parece incrível, né? Agora, imagina descobrir que cada desejo realizado tem um preço e que nem sempre a vida entende seus pedidos do jeito que você esperava. A história gira em torno de Abby Jensen, uma adolescente comum, tímida, cheia de inseguranças e expectativas. Ela não é a garota popular da escola, não chama atenção nos corredores e passa boa parte do tempo se sentindo invisível. Mas isso não é exatamente um problema para ela. Pelo menos até perceber que está prestes a completar 16 anos. E para Abby, essa idade não é qualquer coisa. Desde criança, ela acredita que os 16 anos serão um momento em que tudo vai mudar. Desde muito nova, Abby escreve cuidadosamente uma lista com 16 desejos, cada um pensado com carinho. Alguns são bobos, outros bem profundos. Ela acredita que quando esse dia chegar, finalmente será notada, respeitada e feliz. Só que, como acontece com muita gente nessa fase da vida, ela cria expectativas enormes para um momento que talvez não seja tão mágico quanto parece. O que Abby não imagina é que na noite do seu aniversário, algo realmente fora do comum vai acontecer. Um misterioso baú aparece, acompanhado de velas especiais. Cada vela corresponde a um desejo.
Ao acender uma delas, o pedido se realiza, do jeito mais literal possível. E é aí que a diversão começa, e os problemas também. Abby Jensen sempre teve certeza de uma coisa. Quando completasse 16 anos, a vida dela finalmente ia começar. Não era só mais um aniversário. Na cabeça dela, essa idade representava respeito, atenção, mudança e principalmente a chance de deixar de ser invisível. Desde pequena, Abby acreditava que esse dia seria mágico, e isso não surgiu do nada. Ainda criança, ela escreveu cuidadosamente uma lista com 16 desejos, guardada como um tesouro. Cada desejo era uma mistura de ingenuidade, esperança e aquela vontade típica de quem ainda acredita que o mundo pode se ajustar aos nossos sonhos. O problema é que a realidade de Abby é bem menos encantada. Ela vive numa família comum, daquelas em que todo mundo se gosta, mas ninguém presta muita atenção nos detalhes. Seus pais são amorosos, mas estão sempre ocupados, resolvendo problemas do dia a dia, trabalho, contas, responsabilidades. O irmão mais novo, então, vive provocando, mexendo nas coisas dela e, claro, sendo tratado como o bebê da casa. Abby sente que ninguém entende por que esse aniversário é tão importante. Para ela, não é só apagar velas, é um marco. Na escola, a sensação de invisibilidade só aumenta. Abby passa pelos corredores como se fosse parte do cenário. Enquanto isso, a garota popular domina o ambiente, cercada de amigos, risadas e atenção. Abby observa tudo de longe, querendo fazer parte, mas sem coragem de se expor. Ela não é exatamente infeliz, mas vive com aquela sensação constante de que está sempre um passo atrás de todo mundo. E isso pesa muito. Mesmo assim, Abby se apega à esperança. Ela acredita que tudo vai mudar assim que fizer 16 anos. É como se aquele número tivesse o poder de reorganizar o universo a favor dela. E quanto mais o dia se aproxima, maiores ficam as expectativas. Ela imagina a festa perfeita, as pessoas finalmente prestando atenção, talvez até alguém especial olhando para ela de um jeito diferente. Quando o grande dia chega, a realidade bate forte. A festa não é nada do que Abby imaginava. É simples demais, sem surpresa, sem brilho, sem aquele sentimento de esse dia é meu. Para completar, tudo parece dar errado. Os pais não demonstram o entusiasmo que ela esperava, o irmão continua irritando e os amigos não parecem entender por que ela está tão frustrada. Cada pequeno detalhe vira um lembrete doloroso de que as expectativas dela foram altas demais. Esse momento é importante porque mostra algo muito real. A frustração de crescer esperando que algo externo mude sua vida, quando na verdade nada muda automaticamente. Abby se sente magoada, ignorada e principalmente decepcionada, não apenas com os outros, mas com a ideia que criou na própria cabeça. É justamente nesse clima de decepção que o elemento mágico entra na história. Quando tudo parece perdido, Abby sobe para o quarto, chateada, tentando digerir o fato de que seus 16 anos não foram nada do que ela sonhou. E é aí que algo completamente inesperado acontece. Um baú misterioso aparece. Dentro dele estão as 16 velas, cada uma ligada a um desejo da antiga lista que ela escreveu quando era criança. No começo, Abby acha estranho, quase engraçado. Parece uma pegadinha, uma brincadeira sem sentido, mas a curiosidade fala mais alto. Ao acender a primeira vela e fazer o primeiro desejo, algo acontece. E acontece de verdade. Não é coincidência, não é imaginação. O desejo se realiza ali, na frente dela. E é aí que a diversão começa. E os problemas também. Mas o que Abby ainda não percebe, e o filme deixa claro para quem está assistindo, é que cada desejo tem um peso. Cada vela acesa empurra a história para um caminho sem volta. O que começa como uma segunda chance para um aniversário arruinado se transforma no ponto de partida para uma sequência de escolhas que vão testar quem Abby realmente é. Depois da primeira vela acesa, Abby Jensen simplesmente não consegue acreditar no que está acontecendo. Pela primeira vez na vida, algo realmente gira a favor dela. Não é coincidência, não é sorte momentânea, é real. E quando a ficha cai, vem junto uma sensação perigosa, a de que agora tudo é possível. No começo, Abby tenta manter certo controle. Ela não sai realizando qualquer desejo de uma vez, mas a tentação fala mais alto. Afinal, quantas pessoas podem dizer que tem uma lista de desejos que realmente funciona?
Cada vela acesa traz uma mudança imediata, visível, quase sempre acompanhada de um efeito exagerado, daqueles que fazem a gente rir, mas também levantar a sobrancelha. A primeira grande transformação acontece na própria Abby. A aparência muda, a postura muda, a confiança aparece quase do nada. Aquela garota que andava pelos corredores olhando para o chão, agora entra de cabeça erguida, segura de si. E o mais curioso é que o mundo reage rápido. Pessoas que nunca tinham reparado nela começam a notar sua presença. Colegas puxam conversa, risadas surgem, convites aparecem. De repente, Abby se vê exatamente onde sempre quis estar, no centro das atenções. Ela começa a frequentar festas, sentar com um grupo popular e sentir que finalmente pertence a algum lugar. Tudo aquilo que parecia impossível alguns dias antes, agora é normal. E nesse ponto, a magia parece perfeita, sem falhas. Só que é justamente aí que o filme começa a mostrar que os desejos não estão funcionando como Abby imagina. Eles se realizam de forma literal demais. Quando ela deseja ser popular, isso vem acompanhado de situações exageradas e constrangedoras. Quando quer ser notada, acaba sendo observada até demais. O que era para ser confortável começa a ficar estranho. Enquanto Abby sobe socialmente, alguém começa a ficar para trás. Jay, seu melhor amigo. Ele sempre esteve ali, desde antes dos desejos, desde antes da popularidade. Jay é aquele tipo de amigo que conhece a Abby de verdade, que vê quem ela é sem filtros. Mas envolvida com sua nova vida, Abby começa a deixá-lo de lado, não por maldade, mas por distração. Ela acredita que pode ter tudo ao mesmo tempo. Só que Jay percebe a mudança. Ele sente que a Abby que ele conhecia está se perdendo no meio da fantasia. As conversas diminuem, os momentos juntos somem e o espaço entre os dois cresce. E isso dói mais do que qualquer desejo mal feito. Além disso, os efeitos colaterais da magia ficam cada vez mais evidentes. Alguns desejos começam a gerar confusão na escola, situações embaraçosas, mal-entendidos e até problemas maiores. Abby tenta consertar um erro com outro desejo, acreditando que pode controlar o resultado. Mas, como costuma acontecer, um erro puxa outro. Nesse ponto, fica claro que Abby está vivendo algo muito comum na adolescência, a ilusão de que mudar por fora resolve o que está quebrado por dentro. Ela acredita que se for mais popular, mais bonita, mais admirada, tudo vai se encaixar. Mas quanto mais ela tenta se encaixar, mais distante fica de quem realmente é. A lista de desejos, que antes parecia um presente, começa a se tornar uma responsabilidade pesada. Cada vela acesa é uma escolha definitiva, não dá para voltar atrás. E aos poucos, Abby começa a sentir que perdeu o controle da própria vida, justamente quando achava que finalmente tinha conquistado esse controle. O clima do filme muda. A leveza ainda está ali, mas agora vem acompanhada de tensão emocional. Abby percebe que conquistou tudo o que sempre quis e mesmo assim não está feliz. A popularidade não preenche o vazio. A atenção não substitui as relações verdadeiras, e o mais doloroso é perceber que ela mesma causou isso. Chega um momento em que Abby Jensen não consegue mais ignorar o que está acontecendo. A vida que ela tanto sonhou virou um emaranhado de situações estranhas, confusas e emocionalmente cansativas. Aquela sensação inicial de poder e controle simplesmente desaparece. No lugar, surge um vazio incômodo, acompanhado de culpa e arrependimento. Abby olha ao redor e percebe que conquistou atenção, popularidade e status, mas perdeu algo muito mais importante no caminho. O ponto de virada acontece quando as consequências dos desejos ficam grandes demais para serem consertadas com mais magia. As confusões na escola aumentam, as relações ficam estremecidas e o clima de exagero, que antes parecia divertido, começa a pesar. Abby percebe que está presa dentro de uma versão de si mesma que ela criou apenas para agradar os outros, e essa versão não se parece em nada com quem ela realmente é. O afastamento de Jay se torna impossível de ignorar. Ele não é só um amigo qualquer, ele representa tudo aquilo que era real antes das velas, antes dos desejos, antes da fantasia. Quando Abby finalmente encara o quanto o magoou, a ficha cai de vez. Jay não se apaixonou por uma Abby perfeita, popular ou admirada. Ele gostava dela quando ninguém mais prestava atenção. E isso dói, porque mostra o quanto ela se perdeu tentando ser alguém diferente.
Nesse momento, Abby entende uma coisa essencial. Os desejos não estragaram a vida dela sozinhos. Ela fez escolhas. A magia apenas acelerou consequências que, de certa forma, já existiam dentro dela. O medo de ser invisível, a necessidade de aprovação, a insegurança. As velas não criaram esses sentimentos, apenas deram a ela uma forma rápida de fugir deles. Desesperada, Abby tenta consertar tudo. Ela pensa em usar os últimos desejos para apagar os erros, desfazer situações, voltar no tempo emocionalmente. Mas é aí que vem o aprendizado mais duro. Nem tudo pode ser corrigido com um pedido. Algumas coisas precisam ser enfrentadas de frente, sem atalhos. O momento final da lista se aproxima, e Abby percebe que existe um desejo mais importante do que todos os outros. Não é sobre popularidade, aparência ou status, é sobre ser aceita e, principalmente, se aceitar. Pela primeira vez, ela pensa menos no que os outros esperam e mais no que realmente importa para ela. Quando o último desejo entra em jogo, o filme entrega sua mensagem mais clara. Abby escolhe abrir mão da fantasia para recuperar o que é verdadeiro. Ela entende que crescer não significa se transformar em outra pessoa, mas aprender a lidar com quem você já é, com falhas, inseguranças, erros e tudo. O desfecho não é mágico no sentido tradicional. Não tem um final perfeito em que tudo se resolve de forma instantânea. E isso é proposital. Abby precisa encarar as consequências, pedir desculpas, reconstruir relações e aceitar que algumas coisas levam tempo. Mas, diferente do começo do filme, agora ela faz isso com maturidade. A relação com Jay ganha um novo significado, não porque a magia consertou, mas porque Abby finalmente é honesta. Honesta consigo mesma e com ele. A amizade e o possível romance nasce de algo real, não de um desejo aceso por uma vela. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.